Eu quero compartilhar com você a reflexão sobre um tema de debate recente à luz da Palavra de Deus. Quero falar sobre a previdência e a relação com o ensino bíblico. Bom, nos últimos dias, o tema que tem ocupado o debate público é a questão da previdência dos brasileiros. E como de costume, eu tento relacionar a vida que nos cerca com a mensagem da Bíblia. Na verdade, este é o conceito de todo o cristão. O cristão entende que a Bíblia é o manual, a orientação para toda a existência da nossa realidade criada. Bom, respeitado algumas adaptações históricas, políticas, econômicas, sociais, é possível extrair da Bíblia um ensino atemporal, um ensino que pode ser aplicado em todas as épocas. E eu parto dessa reflexão. Permita-me, em algum momento, ler um pouco do texto que vem indicado nas notas abaixo. Desse modo, eu quero perguntar, o que a previdência tem a ver com a Bíblia? Talvez você pergunte, e é o que vamos considerar. Inicialmente, eu acho importante considerar a distinção entre previdência e providência. Previdência é o ato de vidência prévia, antever a visão futura, prever. É diferente de providência. Na teologia cristã, a doutrina da providência é irmã gêmea com a doutrina da criação. O Deus que a Bíblia apresenta é o ser que cria e cuida, provê e mantém. Na Bíblia não há espaço para o deísmo. É a filosofia segundo a qual Deus criou o universo, envolto num mecanismo de autopreservação que se regula por si mesmo, sem necessitar da ação mantenedora externa aos próprios elementos criados. É um descarte de Deus. A Bíblia apresenta Deus muito ao contrário. Deus como providente. Ele alimenta os corvos, sustém os passarinhos, provê as necessidades dos homens. Me permitam ler 2 versículos do Salmo 145, versículos 15 e 16. Em ti, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Este é o Deus da Bíblia, é o Deus providente. Agora, previdência também, há um espaço para previdência no sentido bíblico. No sentido bíblico, previdência é a capacidade, é a qualidade, é o atributo incomunicável de Deus, relativo à sua onisciência. O que são atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são aquelas qualidades só existentes em Deus, em seu caráter único, que não podem ser vistas nas capacidades e atributos humanos. Por isso que são incomunicáveis, não são transmitíveis à criação, só pertencentes a Deus. Mas Deus não somente sabe todas as coisas, Ele não somente prevê como saber o futuro, Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele determina como essas realidades, presente, passado e futuro, realidades temporais, são criadas e estabelecidas. De modo que ele não somente sabe, mas ele determina, ele cria e estabelece. E só ele exerce essa capacidade. Por isso é um atributo incomunicável, a sua onisciência. Assim, na tentativa de antever os quadros e situações econômicas e sociais futuras, sem possuir a onisciência divina, os homens estabeleceram uma ciência dos cálculos atuariais. Em resumo, o cálculo atuarial é a técnica matemática que avalia a medida dos recursos ou do patrimônio que são necessários para a cobertura e a manutenção dos benefícios que são ou serão oferecidos por um determinado plano de previdência. Assim, a partir da Bíblia, depois de definida a distinção entre previdência em Deus e a sua providência, assim tanto quanto o conceito de previdência humana, podemos então considerar o tema da relação entre Bíblia e previdência sob 3 ênfases. A primeira ênfase é que a previdência é um ato de fé. Por mais que a humanidade se empenhe em estabelecer meios para a garantia da previdência, das suas futuras necessidades, nada de concreto garante que seus planos se efetivarão realmente. Afinal, quem garante a vida?
Qual o plano de seguridade capaz de estabelecer a medida exata de todos os acontecimentos, de coisas que não sabemos, de quantos anos nós viveremos? Quem concede o aumento da população? Qual a certeza entre os homens que as populações vão aumentar ou diminuir em decorrência de doenças, guerras, fome, o aumento da renda ou mesmo da qualidade de vida? Países hoje ricos, outrora eram pobres. Democracias transformam-se em ditaduras em rápidos golpes de Estado da noite para o dia. Índices que variam conforme o tempo, a política, o humor dos homens. Quem garante o amanhã? Perguntaria o poeta. Quem efetiva o crescimento da economia de uma família ou de um povo? A minha resposta é Deus. E a Bíblia me garante essas certezas. Porque diz o texto sagrado que os planos, os projetos vêm dos homens, mas a resposta, a confirmação vem de Deus. Foi Jó, atormentado, que clamou a Deus: lembra-te de que a minha vida é como um sopro, um vento, uma brisa passageira. O apóstolo Pedro disse: toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. O que é o homem comparado a isso? Nada. Disse Moisés que a vida do homem é passageira como um sono, um breve pensamento, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada floresce e cresce. À tarde, murcha e seca. Já não se encontra o seu lugar. O homem é passageiro. Enfim, cálculos são importantes, mas não passam de perspectivas, projeções, sonhos, tentativas de acerto. O amanhã, diz o ditado popular, a Deus pertence. Portanto, previdência, considerar o conceito de previdência é, sobretudo, considerar um ato de fé. É um exercício de fé. O segundo ensino que podemos tirar da relação entre Bíblia e previdência é que a incerteza com o futuro não dispensa o cuidado com o presente. Orar e trabalhar é o binômio definidor da reforma protestante, até os nossos dias. Porque essa relação de oração e trabalho sintetiza a ideia de que os elementos previdentes da realidade criada pertencem somente a Deus. Por isso, o fiel se entrega à oração. Retomando. Então, reconhecendo a importância entre a relação de oração e trabalho, o fiel se entrega à oração. A despeito disto, Deus o encoraja a agir no presente, orar a Deus e trabalhar no presente. Desta combinação, oração e trabalho, surgiram as transformações econômicas e sociais das quais o mundo se beneficiou por meio da ética protestante reformada, produzindo reflexos para a previdência de todos os países que adotaram, principalmente os que adotaram a reforma protestante. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, orar e trabalhar. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Orar e trabalhar. Amanhã confiemos em Deus. Na incerteza sobre o futuro, o profeta Jeremias buscou força em Deus para expressar nas suas lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ou seja, a incerteza do futuro deve ser entregue a Deus, o que não isenta a nossa confiança presente, de agir no presente. Ora et labora. Pedir a Deus que o esforço do nosso labor hoje seja abençoado no tempo em que Ele assim permitir. Dessa forma, pensar sobre previdência e tirar algum ensino a partir das Escrituras Sagradas implica em considerar que previdência é, sobretudo, um ato de fé, só se exerce na confiança em Deus, e que as incertezas do futuro não eliminam o esforço presente, atual. A terceira e última ênfase que eu quero expressar neste momento com vocês agora é de que Deus é o Senhor de toda providência e toda
previdência, todo o conceito de previdência. Deus é o Senhor de toda previdência. O teólogo holandês Gerhard van Groningen, numa famosa obra, lapidou a seguinte frase: fomos criados para o escatom. Criados para o escatom. Ele equilibra as condições naturais. Deus providencia todas as coisas. Quando Ele nos cria, Ele nos prepara já, antevendo na sua previdência, e por meio da sua providência, no seu cuidado presente e na sua onisciência quanto aos eventos futuros, Ele já prepara todas as condições naturais, inclusive o número de vivos e de mortos. O Salmo 104, versículo 30, ensina que Deus, pelo seu Espírito, renova a face da terra, recolhendo os que morrem e trazendo à existência novas vidas. Nada há oculto a seus olhos. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. Portanto, o Senhor Deus é o Senhor de toda a previdência. Os olhos do Senhor enxergam o bebê na barriga da mãe quando ainda é uma substância informe, muito antes de ser um feto. E, no entanto, todos os dias do ser humano estão cada um deles, escritos e determinados antes mesmo desse ser humano nascer. É o que ensina o Salmo 139. A Bíblia diz que Deus ordena as estações, envia o gelo, o vento, furacões, brisas suaves, renova a natureza. O resultado da plantação não está nas mãos dos homens. A demografia, o aumento ou diminuição da população, a média de vida dos povos, também não estão nas mãos dos homens. Mas tudo está, sim, nos cálculos, digamos assim, atuariais de Deus. Ele prevê, determinando os acontecimentos futuros. Prevê, determinando. Prevê, agindo, acontecendo, decretando. Em Deus, a previdência é decretiva, ordenada. A escatologia depende do Criador. Daí então aquele teólogo tinha acertado quando disse que fomos criados por um Criador para o escatom, para a conclusão de todas as coisas. A escatologia depende do Criador. Ora, é dessa forma que podemos afirmar, nessa terceira ênfase, que o Senhor Deus é o Senhor e o autor e o sustentador de todo o conceito de previdência. É isso que extraímos da Bíblia. Assim, nesse momento introdutório de reflexão sobre a relação entre Bíblia e previdência, quis então enfatizar essas questões básicas. Primeiro, a relação entre providência e previdência. Providência como sendo o cuidado de Deus sobre sua criação, criada, todas as coisas que Ele criou, e previdência como sendo a capacidade só pertencente a Deus de prever todas as coisas, mas não apenas prever por saber de antemão e ver de antemão, mas prever porque Ele assim determinou e decretou. Há uma distinção então quanto à previdência dos homens, visto que os homens não podem de fato prover, porque nada está em suas mãos, nada, não há garantia nas mãos dos homens quanto ao dia de amanhã, a não ser entregar-se ao cuidado de Deus. Ele que renova a face da terra, Ele que cuida dos pequenos aos maiores animais, Ele que cuida das estações, prepara o solo para a plantação dos agricultores, é Ele quem sustenta a vida. Portanto, há uma necessária dependência de Deus. Afinal, previdência é um ato de fé. Confiar que, de fato, as coisas futuras estão nas mãos de Deus, então a incerteza futura quanto às nossas questões deve ser relacionadas com a garantia presente, fazer no presente, confiando que Deus cuida do presente e do futuro. E por fim, lembrar que o Senhor Deus é o Senhor de toda previdência.